Bora começar mais uma aula semanal do Prazer, Amor e Consciência, aqui toda sexta-feira, ao meio-dia. E hoje a gente vai trabalhar um tema muito especial, que é como estar desbloqueando a nossa energia sexual com exercícios muito simples e fáceis para a gente estar colocando em prática no dia a dia. Então, quem for chegando, sejam mais do que bem-vindas, me falem como é que tá o som, como é que tá a imagem para a gente dar início. E, cara, assim, a gente começar a trabalhar, cultivar nossa energia sexual. Sim, para ter orgasmos melhores, mais intimidade, mais prazer, se conectar, ir para o sexo de uma outra maneira, muito mais segura e mais potente. Ela não vem apenas desse lugar onde o que eu preciso alcançar, mas como que eu posso cultivar isso no meu dia a dia para construir essa energia sexual. Sim, que vai refletir nessa vida sexual maravilhosa que todas nós merecemos, mas também uma forma da gente se nutrir, uma forma da gente estar em contato com o nosso corpo, da gente sentir esse tesão de ir para a vida, se sentir mais cheia de vida, mais cheia de nós, sem perder ou abrir mão desse espaço que muitas vezes nos é colocado como se é muito ser nós, como se precisa sentir vergonha dessa expressão de vida, da nossa sensualidade, desse prazer de ser. Porque se a gente sempre tem essas castrações do que pode, do que não pode, da culpa, da vergonha, e essas histórias que vão sendo construídas na nossa mente, de como tem que ser, deve ser, como você deve agir, para parecer muitas vezes uma coisa que você não é, desconecta a gente profundamente dessa força de vida para a gente nutrir. E daí não é à toa que quando a gente vai pro sexo parece que tem alguma coisa que tá travada, parece que a gente não tem o desejo, parece que a gente não tem... Parece que a gente sente algum bloqueio para se entregar com fluidez. E é muito doido porque o nosso corpo sabe como fazer tudo isso, só que como a gente vive na mente, e a gente tem tanto tabu, tanta culpa, tanta vergonha, tanta história, muitas vezes de dor, sobre quem a gente é, sobre o que deveria ser, que nos falta confiança, que nos falta conexão, que quando isso reflete na nossa força sexual, quando a gente quer se entregar, parece que existe uma trava, uma coisa que nos segura para de trás dizendo não, mesmo que num nível muito sutil e inconsciente. E isso não reflete só apenas na confiança que a gente desenvolve com o nosso corpo e com as nossas sensações, mas acima de tudo, em como que a gente vai ser capaz, então, de se conectar e confiar nas pessoas com quem a gente se relaciona, seja para a vida inteira, seja, então, para essa noite maravilhosa, dia, qualquer horário, mas essa busca de sentir prazer a dois. Para quem está chegando, seja mais do que bem-vindo. E me contem como é que tá o som, como é que tá a imagem, e também deixo aqui sempre o convite para vocês para estarem interagindo e conversando comigo para que realmente seja construtiva essa aula e não só mais um monólogo. Eu sou uma pessoa bastante interessante, não nego, mas eu não gosto de fazer monólogos. Quando vocês me trazem as dúvidas, me contam como que está sendo a experiência de vocês, é muito mais fácil guiar essa aula para que seja realmente transformadora. E como eu estava falando anteriormente, né, parte do meu trabalho ela consiste nisso, em como que a gente pode se conectar com o prazer no nosso dia a dia, de uma forma que nos traga essa confiança, em que a gente se encha de vida, que lembre que a gente está viva e que nos mantenha em contato com essa força orgásmica para além apenas do sexo, ou então do autotoque. E por quê? Muitas vezes a gente coloca tanta pressão nesse tempo que a gente se dedica então para se tocar ou então no sexo para alcançar algo e a gente não percebe que muitas vezes essa dificuldade de se entregar é porque a gente se mantém mais presa na mente. E, cara, o sexo não passa na mente, ele passa no nosso corpo e nessa força. Então, quanto mais no nosso corpo a gente se encontra, mais fácil é da gente fluir. Só que no diante do dia a dia, a maior parte do tempo a gente passa sentada, não sei vocês. Mas eu, embora tenha um trabalho que mexe muito o corpo, que respira, que move, muitas vezes quando eu estou respondendo os alunos, muitas vezes quando eu estou dando um atendimento, dando mentoria, eu passo sentada. Eu mostro os exercícios para as meninas, guio, tenho as minhas práticas diárias, mas a gente passa, a grande maioria das pessoas passa muito tempo sentada e na frente do computador, ou então resolvendo coisas com preocupação e com o mental sempre a mil. E querendo ou não, isso vai ter muita coisa assim, que vai nos gerar estresse e ansiedade, porque somos humanos, né? Quem tem a vida perfeita? Gostaria de dizer que eu tenho, mas não é de fato isso, né?
Mas até a Elisa passa às vezes muito tempo na nossa mente das responsabilidades, né? Esse cuidado, esse contato com o outro, e muitas vezes também nas histórias que a gente cria, as percepções que a gente desenvolve sobre nós mesmos. Então é um trabalho de voltar para o corpo e lembrar que essa força sexual que a gente quer tanto orgasmear, ter orgasmos múltiplos, orgasmos energéticos, área G, cérvix, uterino, com penetração, sem penetração, clitóris, heartgasm, toda essa potencialidade que a gente tem no nosso corpo, ela precisa ser construída. Eu gosto muito de perceber que a nossa força sexual, ela é como água. Todo mundo diz que é que nem fogo. Mas assim, pode ser que nem fogo, pode. Mas eu gosto muito mais da água porque ela flui e ela emana e ela traz essa profundidade para expandir. O fogo, ele é maravilhoso, mas normalmente a gente percebe ele como um pico. Ele é intenso, ele é rápido, mas acaba logo. Mas e se a gente começar a criar canal dentro desse corpo para que essa energia tenha para onde expandir e fluir, navegar essa força de prazer por todo esse corpo. Tanto no Tantra quanto na alquimia sexual, quando a gente começa a criar esses canais de expandir o prazer no sexo ou na vida, e no nosso dia a dia tá entrando nesse contato, a gente começa, fisicamente, se é possível, regular o nosso sistema nervoso, melhorar a liberação então de hormônios sexuais, do ciclo menstrual, para trazer mais esse relaxamento, mas também se encher de vida e sair da nossa mente, que a todo momento está liberando cortisol e adrenalina, estresse, ansiedade, e trazer esse espaço para fluir. Então, quando a gente traz essas práticas, exercícios, né, para construir a nossa energia sexual, o que eu estou falando? Eu estou falando que a gente precisa abrir espaço no corpo para criar canais, e esse rio, essa água, essa cachoeira, essa imensidão de prazer, ele possa nos inundar. E isso é maravilhoso, porque dentro da minha história, eu posso dizer para vocês que aprender a cultivar minha energia sexual no dia a dia me fez eu voltar a confiar na Elisa. E assim, qualquer pessoa que conhece minha história sabe assim, que eu vou te dizer, cara, muita compaixão pela essa história. Pensa numa pessoa sem autoestima, confiança, que vivia na mente, tentando ser uma pessoa que não era, para agradar gente que nem gostava e nem gostava de mim. E nessa insegurança e nesse mental de que, eu sou demais. É muito espontânea, é muita energia, não sei o quê. Né? Como se tudo aquilo que é a expressão da Elisa não pudesse ser. E daí pensa como que era na relação. Meu foco sempre estava muito mais em fazer o caminho do outro, em conhecer os caminhos do prazer do outro, para que essa pessoa se sentisse vista, bem, orgasmeasse, e eu esquecia de mim. Então eu ia com essa ideia do que eu deveria ser, né? E que não era condizente com aquilo que necessariamente eu estava sentindo, porque a Elisa também é super sexy, é super sensual, da mesma forma que é alegre, espontânea, e que tem uma sabedoria profunda que cada dia que eu passo eu falo assim, puta que pariu, cara, como é que um dia você acreditou que você era burra, né? Sim, é história, né? E que tem todas essas vertentes, todas essas expressões, e que daí a gente limita com medo do julgamento do outro, então a gente vai colocando essas armaduras. Então, quando eu aprendi a voltar para o meu corpo, aprendi a cultivar essa força sexual, eu voltei a sentir um espaço no meu corpo onde ele é capaz de sentir muito prazer, mas de um lugar de que não importa o que aconteça, eu tô aqui, eu tô presente e eu mereço essa força. Eu mereço me sentir amada, inclusive quando a Elisa se sente culpada, quando a Elisa, né, sente vergonha, quando a Elisa se questiona das suas capacidades, mas que merece inundar essa força de vida. E é isso que essas práticas fazem, e isso revoluciona totalmente a forma como a gente vai para o sexo e para o auto-toque e a nossa capacidade orgásmica, porque quando a gente entra em contato com essa força sexual, nesses momentos que demandam certa vulnerabilidade, né? E quando eu falo vulnerabilidade, não é como fraqueza, mas muito mais essa capacidade de se render e perder o controle e se entregar totalmente, saindo da mente e entrar no mundo das sensações, você precisa voltar a confiar em si. Você pode confiar totalmente na pessoa à sua frente, mas ainda assim essa confiança no outro vai depender da confiança que você tem em si. A pessoa pode ser o melhor amante, dedicar toda a atenção a você, te ouvir e querer te ajudar e te dar todo o suporte, mas enquanto você não confiar no seu corpo, nas suas sensações, vai haver, mesmo que num nível muito sutil e inconsciente, um grande não. Então, quando a gente cultiva essa força sexual, a gente vai criando esse espaço
segurança, de que eu vou confiar em mim, sim, sim, sim pro prazer, mas também de que deixa ele me inundar, deixa ele me inspirar, deixa ele relembrar a força de quem eu sou. Pelo menos é essa a minha história, né, gente? Vou ver aqui só certinho como é que tá o som e a imagem, que eu perguntei, vocês responderam e eu continuei falando. Detalhe, né? Tô vendo aqui, a Marlene tá dizendo que o som tá ótimo. Perfeito, obrigada, viu, amada? A Aline Mello tá falando assim, seu cabelo tá lindo. Gente, você sabe que eu lavei ele rapidão hoje e eu falei assim, nossa, mesmo gata, alguém saiu da menstruação? Da fase menstrual? Da minha lua? Estrogênio, né, gata? Opera milagres, mas o cabelo ficou bom também. E daí aqui a gente deixa um grande parabéns para minha cabeleireira, que agora tá me forçando aí uma vez por mês visitar ela, agir. Ela me força aí no cabeleireiro, daí a gente tá cuidando dessa imagem, né? Mas que bom que vocês estão gostando, a Rê é maravilhosa. Mas vocês concordam comigo que, eu não sei, desde que 10 anos atrás eu ainda não tinha todo esse conhecimento do Tantra, da alquimia sexual, da sexualidade uterina, porque vocês sabem que eu amo alinhar uma espiritualidade, mas com dados científicos, com o corpo, com o sentir, e a todo esse universo. E se você não sabe, muito prazer, essa sou eu, Elisa Marcelino, que vos escreve. Eu gosto de alinhar esses mundos, mas eu lembro que naquela época, mesmo não tendo esse conhecimento que eu transmito para vocês, parte de mim sempre soube que existia algo além da energia sexual e dessa possibilidade que ia muito além daquilo que me ensinaram. Eu não entendia, eu não sabia como, e isso foi construindo sim ao longo da última década, mas acima de tudo, uma parte de mim sempre soube que poderia ir além, uma parte de mim sempre soube que, assim, cara, não é possível que seja só isso, só 3 segundos, 5 segundos, não é possível que precisa ser tão mecânico, que nessa busca muitas vezes de se conectar com outra pessoa, tá mecânico, não deveria ser assim. E muito desse mecanismo, sim, é produto dos tabus, daquilo que nos ensinaram, da mídia, todas as travas, religião, e é todo um universo inteiro que diz não ao sexo, mesmo dizendo sim, né? E quando eu falo isso, eu venho falando do quê? Ao mesmo tempo que a gente carrega milhões e milhões de anos, né, de história, da própria história e do cultivo de crenças religiosas, de culpa, vergonha do prazer, né, e do corpo, principalmente com útero e vulva, e dos seus processos que são totalmente diferentes de pessoas com pênis. E aqui eu venho falando para vocês então que nós, pessoas com útero e vulva que nasceram, independente se você se identificar como mulher ou não, você tem um corpo multi-orgásmico com muito mais vias de sentir prazer do que as pessoas com pênis, não diminuindo a capacidade deles, mas biologicamente a gente é muito mais capaz de sentir diferentes dimensões de prazer. E ao mesmo tempo a gente vai vendo aqui nas últimas décadas, né? Então essa abertura e essa força da liberdade sexual que é super importante sim e que todas nós merecemos, mas ainda assim, né, a gente percebe que existem tantas castrações de que, tá, agora é permitido viver o prazer, agora é permitido a nossa liberdade sexual, mas você precisa ser uma gatinha sexy, você precisa estar sempre à disposição, você precisa ser determinado ação, o sexo tem que ser exatamente assim, mas se você for demais, espera lá que você vai ser considerada puta, então você precisa ser santa na maior parte do tempo, e puta entre 4 paredes, e todo um estigma de que você não pode ser demais, você também não pode ser tão inibida, em que, tá, você pode ser livre sexualmente, portanto que você se encaixe e se disponha ao seu corpo a satisfazer as pessoas e aquilo que elas, em teoria, esperam. E é onde a gente vai pautar a nossa autoestima, né, para receber esse reconhecimento estando desconectadas de nós. Eu acredito que a nossa liberdade sexual ela vem dessa força de conectar com a gente e se dar permissão de viver essa sexualidade em diferentes níveis, sim, do sexo, do prazer, do orgasmo, mas também transformar isso como uma ferramenta para a nossa autenticidade. Essa liberdade, esse amor radical, né, que eu gosto muito de falar isso, que é esse amor por nós, inclusive para saber até onde a gente vai, até onde é aceitável, aquilo que é permitido e o que não, aquilo que merece ser compartilhado e que a gente não precisa sentir vergonha, né, de quem a gente é e das nossas múltiplas facetas, porque a gente não é só
né, a mãe, a gente não é só a profissional, a gente também não é só amiga, a gente também não é só a parceira, mas a gente também é um ser humano que tem uma força de vida intrínseca. E a nossa energia sexual, ela vai falar disso. Então, como que a gente pode fazer esses exercícios, né? Eu, pessoalmente, gosto muito de realizar as práticas alquímicas. E aqui eu vou deixar um adendo, né? E vamos conversando comigo, inclusive quem já pratica. Como que a gente pode estar fazendo isso? E, às vezes, a princípio, é desafiador porque a gente nunca fez. Então, eu vou deixar aqui um recado para vocês, inclusive é parte do meu trabalho, não só nas redes sociais, não só dos cursos, mentorias, mas eu tenho um trabalho sim que eu faço questão, porque era algo que eu precisava muito há mais de 10 anos atrás, né, de recursos, orientações, conhecimento e também práticas fáceis para eu começar a dar os primeiros passos. E eu dedico boa parte, sim, do meu dia a dia, não só em construir o conhecimento para vocês aqui, não só para essa parte, né, então, com as minhas alunas, mas também eu faço questão de disponibilizar materiais gratuitos, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês uma indicação, caso vocês queiram colocar em prática, ter práticas, áudios guiados, né, com a minha linda voz, onde eu falo, respira, e abre essa raba, e mexe, e vocaliza, e não sei o quê. Tudo isso eu disponibilizo bastante material, às vezes como recurso gratuito aqui, seja e-book ou prática, né, na rede social, mas toda segunda-feira, na minha newsletter Mulher Alquimia, eu libero uma prática gratuita. Às vezes eu deixo disponível uma masterclass para vocês, às vezes eu libero um e-book, mas pelo menos de 1 ou 2 vezes por mês vocês recebem um audioguia com uma prática mais simples, às vezes umas práticas mais intensas, né? Porque depende do meu mood semanal. Inclusive hoje à tarde eu vou gravar uma para segunda-feira agora, né? Que são as minhas segundas alquímicas, onde eu libero práticas gratuitas para vocês. Então eu super recomendo que vocês se inscrevam na newsletter, abram lá a caixa de e-mail e comecem a cultivar. Lógico que lá vai ter várias variações, mas onde o princípio básico eu vou dar aqui para vocês. Faz sentido? Eu espero que sim. Então não deixem de participar. Então, quando vocês veem materiais gratuitos, também não deixem de se inscrever, porque vocês só têm a ganhar. Porque conhecimento e vivência eu já estou tendo, né? Que a gente já faz há 10 anos, mas às vezes a gente precisa de um start. Se às vezes vocês não conseguem entrar numa mentoria ou num curso, também não tem problema. Eu gosto muito disso, realmente quero que todo mundo seja meu aluno, com certeza, mas eu faço questão de fazer esse trabalho que eu acredito sim que é revolucionário e, como a Rita está falando, é inspirador, porque era exatamente o que eu necessitava há 10 anos atrás e eu demorei muito tempo para acessar o conhecimento, as práticas, entender o meu ritmo de uma forma que fosse segura, de um espaço de não julgamento. E eu vou te dizer, fazer essas práticas me desenvolveu uma grande habilidade, não só de ter orgasmos múltiplos, com muito mais facilidade, embora vocês vão perceber, nem todos eles dizem para você se autotocar, mas é aprender a cultivar a energia sexual para ela liberar esses bloqueios, essas culpas, essas vergonhas, de uma forma em que a gente vai trabalhando o nosso sistema nervoso, ajudando ele a se sentir seguro para deixar o prazer florescer. E era exatamente o que eu mais necessitava, então eu demorei 1 década para entender esse universo, e na época eu não tinha recursos, então demorou muito tempo, né? Recursos, quando eu digo recursos, eu falo do financeiro mesmo, então eu disponibilizo. Então vocês aproveitem, enquanto eu tenho fogo, fogo eu acho que eu sempre vou ter, né? Mas enquanto eu tenho essa força de querer compartilhar. Então aproveitem, consumam e usufruam. Então, quando eu venho falando dessa força sexual, eu também venho falando então que ela não serve apenas para o sexo, mas que essa força orgásmica, que vai muito além de 5 segundos ou 15 segundos de prazer intenso, e que é sim maravilhoso, mas que a gente pode sim começar a abrir esse canal para o corpo, para deixar nos nutrir. E eu vou te dizer, assim, principalmente agora não, né, em setembro, não, foi final de agosto, eu fiz uma imersão do Alto Toque Amoroso, onde eu ensinei as alunas no final de semana a como ter orgasmos energéticos, dentre vários conhecimentos que a gente passou e várias técnicas para desbloquear o corpo. E, cara, elas sentiram uma imensidão, elas conseguiram, às vezes no primeiro dia, no segundo dia, a sentir essa força que é diferente dos 15 segundos de intensidade, mas que navegar essa força para todo o corpo
e que à medida em que pratica, ela vai ficando mais profunda, vai ficando mais sensível e ainda mais potente, depois que vão desbloqueando o corpo. Só que para desbloquear o corpo, não adianta fazer uma única vez e esperar que tudo aconteça. Pode acontecer? Pode. Assim, pode ser que magias acontecem com os meus alunos? Ou seguindo as minhas orientações nessas aulas? Pode. Assim, é bem provável. Mas eu não gosto de colocar essa meta para vocês, esse teto e essa pressão, porque a pressão é inimiga dessa imensidão, inclusive dessa exploração de como o corpo de vocês funciona. E a Andressa suspeita, não é? Né, minha amiga? Até a filha estava ajudando. A Ruth também, maravilhosa. Só que a gente precisa criar caminhos para se reconectar, né? E como que é imenso voltar a confiar no corpo e desde esse mais profundo, né? Não porque alguém espera algo ou porque eu devo seguir o script de algo, mas entender que o prazer, antes de mais nada, é uma força de merecimento profundo à vida. De que não importa a nossa história, não importa o que aconteceu, não importa o que nos falaram que deveria ser. Eu acho que para mim, pelo menos, foi um caminho muito de praticar o amor radical de que não importa o que eu fiz, deixei de fazer, se eu caguei no pau, joguei no ventilador, espalhou para todo mundo. Nesses espaços em que a gente sente tanta vergonha às vezes, né, que fala que a gente não merece coisas melhores, que a gente não merece sentir essa profundidade. Mas para mim, essa reconexão com o prazer e com o corpo veio muito mais de um espaço de que não importa o que aconteça, eu vou me amar até não poder mais, eu vou escolher me amar. Porque eu sou digna da vida, eu sou digna do respeito, eu sou digna de sentir tudo isso, porque eu sou tudo isso. Então a gente vai se nutrindo de quem a gente é, se enchendo dessa vitalidade e a gente vai aumentando a confiança. Não a confiança do que eu preciso ser e ser validado pelas pessoas, mas é uma confiança de que mesmo que eu sinta muito medo, e aqui eles sentem medo, viu, gente? Pra caramba! Né? Em várias áreas da vida, mas mesmo com medo, eu vou escolher amar e acolher. E eu vou dar passos, às vezes grandes, gigantes, às vezes eu vou dar micropassos, mas que sejam amorosos comigo e aceitando tudo isso que eu estou sentindo. Porque mesmo essas emoções que às vezes parecem tão desconfortáveis, né, como o medo, a raiva, a insegurança, às vezes a tristeza, elas estão nos contando algo valioso. Só que quando a gente... E essa é uma das grandes questões do qual muitas mulheres bloqueiam o prazer, é que ficam muito presas na culpa, na vergonha, no medo, é porque a gente cria toda uma história em torno dela ao invés de sentir o que precisa sentir. E eu sei que é desconfortável, né? Por mim, eu só senti amor, alegria, tesão, inspiração divina, compaixão, minha parte mais generosa, mas vou te dizer, não gosto muito da minha parte mesquinha, egoísta, né? Que às vezes não se sente suficiente. Então, quando eu entro esse espaço, onde eu tiro essas histórias, porque eu não recebi aquilo da minha mãe, eu não tive nenhum namorado... Não, mentira, eu tive muito namorado legal. Né? Mas eu só lembrar dos ex que também não foram bacanas, que tinham seu nível de toxicidade, que eram extremamente compatíveis com a minha toxicidade, que eu não percebia, né? Que me deixava aceitar muitas coisas que não eram aceitáveis. Né? Ao invés de identificar, de sempre criar histórias do porquê isso está acontecendo, porquê isso, e que a gente quer resolver com a mente problemas que ela mesma está criando, é irreal. Então, quando a gente volta para o corpo e abre para esse espaço para sentir, a gente vai aumentando a nossa capacidade e alinhando o nosso sistema nervoso para sentir mais prazer. Porque a capacidade que você tem de sentir prazer, ela está conectada com a nossa capacidade de sentir as nossas sensações e emoções. Então, muitas vezes, quando a gente atravessa esses espaços que são desconfortáveis, a gente acessa essa profunda sabedoria do corpo, a gente acessa esse prazer, a gente acessa essa amorosidade, a gente acessa essa confiança, que não é negar, mas sim, tudo bem, é isso que eu estou sentindo. E olha só que interessante, as suas emoções, mesmo aquelas mais desconfortáveis, elas só duram 90 segundos. O que pode com a gente, sim, eu falo palavrão, é a história que a gente cria em torno. E é bem legal, né? Porque agora eu tô vendo as meninas que participaram dessa imersão, a Andressa, eu não esqueço, né, Andressa? Se eu tiver errado e depois você não se sentir confortável, é só me dar um toque, tá bom? Mas eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção e eu achei, que interessante, Andressa.
né, era que ela falou que um pouco antes de sentir a imensidão dessa energia orgásmica percorrer pelo corpo, foi que ela sentiu um certo desconforto. Não sei se a palavra era culpa ou vergonha, porque agora eu não lembro exatamente a mensagem, mas que havia alguma coisa que estava bloqueando e que era desconfortável. E essa história? Mas à medida que ela foi aceitando e foi abrindo e continuou fazendo exercício, de repente as coisas aconteceram. E muitas vezes a gente sente essa força orgásmica, e essa força orgásmica de corpo inteiro, né, que a gente fala que é o grande desbloqueio sexual, ela não precisa às vezes ser tão intensa como os nossos orgasmos de pico, embora sejam maravilhosos, super recomendo que vocês continuem tendo, né, que é rápido, mas dura pouco. E a gente tem essas forças orgásmicas que são profundas e expansivas para todo o nosso corpo e que vai nos enchendo de vida e que é extremamente prazeroso. Ela vem desse espaço que é pura liberação, sabe do quê? De ocitocina, nosso hormônio de amor, intimidade, de conexão. Então, que maravilhoso é se sentir amada. Que maravilhoso é a gente se sentir íntima. A energia da repulsa, ela tá comentando. É forte, não é? E é bem forte. Então, que tipos de exercícios a gente pode começar fazendo? A base do meu trabalho, se você não sabe, é muito também da respiração. Então, breath work. Então, é inala e exala, seja boca a boca, seja nariz-boca. Porque só o fato de você respirar parece bobo, mas vocês não respiram direito por conta, né, do estresse do dia a dia, das nossas histórias, o nosso corpo vai se fechando, então normalmente a nossa respiração ela é bem mais curta. Então quando a gente começa a respirar, a gente começa a produzir muito mais energia no corpo de vocês. E é muito interessante, porque quando a gente respira, a gente vai abrindo essa comporta para sentir. A segundo pilar, que vai ser bem básico para depois eu explicar os exercícios, tá, gente? O segundo pilar é um movimento. Então, às vezes pode ser o movimento da pelvis, o movimento da nossa cabeça, o movimento do nosso tronco. Isso vai fazer com que não só que a gente saia da mente, volte para o corpo, volte para a nossa base, mas também a gente vai construindo esse calor para então abrir espaço, que nem eu falei anteriormente, se a gente vê a energia sexual como água, a gente precisa abrir espaço e canal para essa energia fluir no nosso corpo. Então, quando a gente traz esse movimento, a gente começa a irrigar sangue para a nossa pelvis, a gente começa a pulsar e a trazer calor, a produzir hormônio, e a gente vai abrindo essas comportas para o prazer fluir. E tirando que quando a gente começa a expressar no movimento, a gente começa a perder a vergonha, inclusive, de ser julgada pelos outros. Fica muito mais fácil a gente sair da mente, voltar para o corpo e soltar muitas vezes esse medo do julgamento do outro, especialmente na relação. Por quê? Porque se a gente acha que vai fazer alguma coisa de errado e vai ser julgado, menina, o nosso corpo faz assim e nossa energia sexual vai pelo ralo abaixo. Nossa energia orgásmica que está sendo construída, ela vai ser limitada e bloqueada. E a gente vai ficar na mente, naquilo que deveria ser e não na nossa expressão genuína. Porque energia sexual e prazer é uma força primal. E essa força primal, ela é super instintiva. Você pode criar essas fantasias, sim, mas acima de tudo, se você quer perder o controle, você precisa se conectar com o seu instinto. Então, quando você move, você começa a expressar. E quando você expressa, movimenta, você movimenta as suas emoções que estão estancadas. Então, quando você movimenta essas emoções, que nada mais é energia em movimento, essas sensações, você vai abrindo essa comporta para sentir mais. Um outro pilar é a vocalização. Então às vezes é um mas normalmente é isso daqui, ó. Pode ser um gemido, pode ser baixinho, não precisa berrar alto, mas você precisa soltar a sua voz. Porque a sua voz, ela está totalmente conectada. E aqui não é só energia, não. Energeticamente a gente explica muito, especialmente na parte dos bloqueios e no desbloqueio. Mas a nossa voz, ela está totalmente conectada com o nosso assoalho pélvico, com o nosso cérvix e a nossa útera. Através do nosso nervo vago, que também é o grande regulador emocional do nosso corpo. E também o principal nervo que vai abrir essa comporta de expandir
nossa capacidade orgásmica para o corpo inteiro. Que incrível! Nosso corpo é mágico, eu sei. Então, a mesma força que expande a nossa capacidade de sentir prazer, ela está conectada com o final do nosso canal, o cérvix, e ele é responsável, então, dos orgasmos, com a penetração ou sem a penetração, a pulsação e a saúde da nossa útera, porque ela vai movimentando e o útero é um grande potencializador dos seus orgasmos, mesmo que clitoriano, da área G, do cérvix e um expansor. Esse mesmo nervo ele vai ser responsável pela batida do seu coração, esse movimento da musculatura, assim como dos seus pulmões, para você respirar e estar viva, né, gata? Importante. E da vibração das suas cordas vocais. Uau! Não é à toa, né, que nos podaram a nossa voz e a nossa sexualidade, porque aí reside um grande poder. Outro passo que vai ser bem importante para vocês fazerem esses exercícios, cultivar a energia sexual, é estar presente. E se você fizer respirar, mover e vocalizar, você vai conseguir cada vez mais, e lógico, né, sem pílulas mágicas aqui. Fiz uma vez, não deu certo, tá vendo? Ela tá errada. Não, sai dessa mentalidade e entenda que é uma prática. Você precisa aprender, você precisa criar um espaço de segurança no seu corpo, você precisa se reconectar. Mas cada vez mais vai ficando mais fácil você estar presente, inclusive de perceber o que está acontecendo exatamente no seu corpo. O porquê que você está sentindo esse tesão, se você quer sexo, se você quer criar algo, se é algo que está te enchendo de vida, ou se realmente você quer um orgasmo, você quer se tocar, ou fazer uma prática alquímica para se revitalizar. Importante, né, minha amiga? E estar presente para perceber se muitas das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia são reais ou não. Porque a nossa mente mente pra caramba, cria histórias a partir das nossas experiências de vida que a gente nem se lembra que existem. Especialmente quando a gente está em meio do conflito, a gente vai percebendo, se você está presente, você percebe exatamente o ponto que é projeção da outra pessoa e aquilo qual que é a verdade realmente da situação. Porque muitas vezes os conflitos ganham dimensões enormes de brigas, aumentos de voz, não porque realmente algo horrível aconteceu, e pode acontecer, sim, né? Coisas desafiadoras acontecem, mas muitas vezes é uma projeção e toda uma história e significado que a gente está dando no momento. Muitas vezes, quando a gente não está presente, a gente ou então se abstém da realidade, não percebe o que de fato está acontecendo e as nossas responsabilidades, ou então a gente toma como a verdade do outro como se a gente fosse tudo aquilo. Eu não sei vocês, mas antes de me conectar com o corpo, eu tinha a linda capacidade, que era terrível, de assumir como verdade tudo que as pessoas me falavam, que elas acreditavam que eu era e deveria ser. E isso me tirava muito meu poder pessoal, porque então, se eu agrado as pessoas, eu sou um ser humano incrível, mas se eu começo a falar não, então eu me torno a pessoa má, egoísta, né? E abro mão das minhas necessidades. Então, quando a gente está presente, a gente desenvolve uma capacidade de discernir. E a gente fica muito mais calma. A gente começa a olhar para essas situações de conflito e se comunicar com muito mais facilidade. E quando a gente traz para o nível sexual, se a gente está presente, é muito mais fácil ter um orgasmo, é muito mais fácil se expressar, é muito mais fácil fluir com a sua energia. E o outro ponto é estar relaxada, porque a maior parte do tempo vocês não estão relaxados. É só perceber como está a tensão dos seus ombros, do seu pescoço, da sua mandíbula. Se tem alguma parte que está incomodando no seu corpo, que está tenso, ou então até mesmo do seu assoalho pélvico. Que na maioria das vezes vocês estão super desconectados, porque passam a maior parte do tempo sentadas, então as terminações nervosas ali e a musculatura se encontra comprimida e ela não recebe sangue suficiente, então a resposta sexual demora mais tempo, assim como o próprio funcionamento da útera, da bexiga, do canal, do cérvix, da útera, né, da sua vulva, do seu clitóris, inclusive do seu ânus, do seu intestino, principalmente para você cagar, muitas vezes ela está bloqueada pela falta de relaxamento dessa região. Que é óbvio que nada mais do que uma resposta ao estilo de vida que temos, de estresse, de ansiedade, né, de viver muito na mente. Uau, falei bastante, né? Mas bora lá então para a parte dos exercícios. Então, quando a gente compreende que a gente precisa respirar, movimentar, vocalizar, relaxar, principalmente o cozinho, e imagina, que se você ver todas as aulas anteriores, a gente falou muito sobre cu tenso, vagina tensa, memórias contidas ali. Você vai entender o porquê que eu falo isso. Relaxa o cu, caramba. E às vezes quando eu tô mais assim animada, dependendo, eu falo, relaxa o cu, caralho.
Mas com amor e alegria, devoção, namastê. Aqui é 50% namastê, outro 50% não tão gratiloso assim. Mas quando você entende isso, a vida se revoluciona. A gente começa a prestar atenção, inclusive, quando ele está tenso e o porquê que está tenso, né? E estar presente, o que é um exercício diário, né? Convenhamos. Então, bora lá. Eu, pessoalmente, inclusive ontem isso aconteceu, eu acordei sem saber porquê, mas eu estava ansiosa. Na verdade, eu sabia sim, só não quero admitir em voz alta para vocês. Mas diante dos estresses e das mudanças que estão acontecendo na minha vida pessoal, né, que está ganhando um novo ciclo, especialmente agora semana que vem, 35, né, me mandem parabéns, que eu gosto de receber parabéns. Né, muitas mudanças estão acontecendo e a minha controladora está bastante ansiosa. Desconhecido, amo entregas orgásticas, mas assim, tem uma parte minha que, embora goste muito de ir pra vida, também sente medo, também tem as suas inseguranças. E eu percebi que eu estava mais ansiosa que o normal. E quando eu tô ansiosa, significa que eu tô na minha mente e criando cenários que ainda não aconteceram, piores possíveis. E que ao invés de, então, eu tomar uma ação e uma decisão com coerência, eu paraliso, Elisa Marcelino paralisa diante da ansiedade. Eu não sou a pessoa que vou me atravessar e vou realizar o mundo. Eu já tive um burnout por isso. Então, hoje em dia, eu paraliso. Congelo, literalmente. E é bem interessante porque daí, ao invés de eu criar possibilidades, me conectar com o corpo, eu estava muito ansiosa. E a ansiedade é, assim, o veneno pro prazer, né? A gente fica na mente, a gente não conecta com o corpo. Então a gente bloqueia mais e mais a nossa energia sexual, né? Também 35? Que ano, né, minha amiga? E 89, estamos juntos. A infância dos anos 90. Mas enfim, voltando. Então eu tava ansiosa e na minha mente uma sensação de desconforto que eu tava tentando querer lidar com o meu desconforto de uma forma mais amena, ou seja, né, e essa é uma técnica muito simples que é abrir para sentir e sair da história. Só que a Elisa estava com muita dificuldade de não criar histórias do porquê que tudo ia ser caos. Por que estava tudo errado? Por que eu já deveria ter resolvido tanta coisa? E por que eu era incapaz de todas as histórias que não faziam sentido com o presente, diante da minha realidade, mas que eu estava respondendo a ele. Então eu queria entrar em contato com as sensações no corpo e com as minhas emoções para entender de uma forma mais pausada e leve, só que eu tava com muita dificuldade. Então, assim, Elisa, diante da quantidade de ferramentas que você tem, bora então fazer aquilo que você tá com preguiça de fazer, mas que vai te operar milagres. E com muita resistência, então eu fui fazer o que eu tava com preguiça. E, cara, precisa desenvolver um amor radical. Você com preguiça e fazer o que precisa ser feito e falar assim, cara, vambora, vamos fazer, é isso. Me contem, quem aqui também às vezes tem umas ansiedades? E é natural do ser humano, viu? Eu tenho medo quem diz que é perfeito, que não sente ansiedade, que não sente raiva, que já ascensionou. Meu amor, se vocês já tivessem ascensionado, neste planeta não estaria. Essa é a minha filosofia. Gosto de humanos, gosto de professores que são humanos, como eu. Enfim, facilita bastante. A gente se sentir mais aceito e visto e que a nossa humanidade é incrível. Então daí o que a Elisa fez? O que ela estava com muita preguiça de fazer. Eu levantei, eu gosto de fazer as coisas sentada de manhã, né? Fazer as práticas mais no chão. Daí eu levantei, dei uma boa respirada, então fiz isso daqui, ó. E comecei a, primeiro, trazer consciência de como estava o meu cozinho, que estava assim. Prestei atenção em como que estava minha pelvis e daí eu comecei a chacoalhar. Chacoalhar que nem cachorro. Vocês já viram cachorro depois que eles levam um choque, quase atropelado? Uma coisa intensa acontece, a partir do momento em que ele se sente seguro, você percebe que o mecanismo dele sair do sobrevivente para o estado de relaxamento é o quê? Um chacoalhão. A gente também funciona assim. Enfim, levantei, respirei e comecei a me chacoalhar por pelo menos, assim, 5 minutinhos. Pelo menos 5 minutinhos, mas dependendo de como você se encontra, vai precisar de 10. No meu caso, foi 10.
Mas não precisa ser sempre assim. Respirar e... não é pra ser sexy, não é pra ser bonito, não é pra também mostrar... Assim, a não ser que você seja que nem eu, né? A gente gosta de colocar tudo na internet. Até demais. Você não precisa fazer na frente de outras pessoas, pra não se sentir julgado. Vai pro seu quarto, fecha tudo, fala assim... Quem estiver fora e ouvir eu gemendo, tremelicando, dando uns berros, tá tudo bem. Tô fazendo de uma forma consciente. Mas faz num lugar fechado, onde você não vai se sentir julgado e que é só você. E se você não se sentir à vontade, fecha. Sabe, coloca algum lençol, algum pano em cima do espelho pra você também não ficar se olhando e se julgando. Facilita bastante, né? Eu fechei os olhos, fui. Comecei a chacoalhar. Só nesse chacoalhar, a pouquinho o corpo foi relaxando. E eu fui entendendo que essa ansiedade era só medo. Mas um medo que eu consegui entender, e não de uma forma racional, de que assim, cara, não tem ninguém apontando uma arma pra mim. Não é ausência de teto, não é falta de comida, não é falta de alimento. O cenário que eu tô criando é o medo, sim, mas assim, não é um medo visceral de que algo ruim vai acontecer, algo perigoso que vai me roubar a minha vida. É um medo somente do desconhecido. Racionalmente a gente entende, mas quando a gente traz para o nosso sistema nervoso, isso não é tão fácil de virar a chave se você não vai para o corpo. Então eu fiz isso, comecei a sentir, o corpo começou a relaxar, e eu percebi que por detrás dessa sensação desconfortável, só tinha uma parte minha que gosta de ser perfeita, que quando criança não se sentia muito suficiente, que às vezes ainda nos 35 anos tem uma parte minha que rejeita a própria luz, que rejeita as próprias decisões, questiona se é capaz. E é engraçado, né? Porque assim, eu acho que sou uma pessoa que faz coisas muito bonitas, mas ainda assim existe essa partezinha que queria ser vista. E daí quando eu comecei a perceber que, é isso. Ao mesmo tempo, começar a sentir um amor, sem julgamento, mas só sentir amor por essa parte. E quando a gente vai atravessando a sensação de desconforto e descobre o que está por detrás, a gente começa a se tornar capaz de dar para nós mesmos aquilo que a gente tanto necessitava. Muitas vezes a gente acha que para alcançar orgasmos múltiplos a gente precisa de mais tensão, uma técnica mirabolosa de como que tocar, fazer isso ou aquilo. Mas muitas vezes serve muito mais a gente entrar em espaço desse sentir e conseguir amar essas regiões que se sente rejeitado, culpado, envergonhado, que não fazem jus ao presente. E quando a gente sente isso, nesse chacoalhar, parece que o corpo vai entrando cheio de vida, vai atravessando, e aquilo antes que era desconfortável, que estava gerando uma pressão no peito, começou a acessar uma sensação de amor. Agora, você vai fazer isso uma vez e vai acessar isso? Tudo isso, essa reflexão interna que a Elisa teve, não posso te prometer isso, mas chacoalha e começa a voltar para o corpo e dá aquilo que ele necessita, que vai te ajudar a desbloquear muitas coisas, não só no sexo, mas a sua vida pessoal, especialmente das decisões e ações que você quer tomar, que você sabe que é importante, mas que você congela. E daí depois tudo virou festa, então a gente celebra, a gente movimenta, a gente dança, porque a minha expressão de amor é sim um movimento, né? Não só de ficar chacoalhando, mas de colocar uma música gostosa e trazer. Não é negar o que eu senti antes, a gente sente o que precisa sentir, chacoalha para ajudar isso a ser lidado dentro do corpo, mas muitas vezes o que a gente precisa é também dar suporte para o nosso corpo a criar um novo caminho neural, dar uma nova sensação para ele. Eu queria me sentir mais viva, eu queria me sentir mais feliz e mais amada. E daí a Elisa, né, que tem 1000 playlists, coloca uma música. Tem dias que eu quero me sentir sexy, gatinha sensual, também. Às vezes eu quero me sentir inspirada, então eu coloco músicas e eu deixo que meu corpo solte as frangas, movimente, e que não precisa ser bonito. Assim, a maior parte dos dias eu não danço bonito. Às vezes sim, mas eu fui bailarina por muitos anos. Se eu quero dançar bonito, a gente vai dançar bonito. Mas às vezes meu corpo só quer se abraçar, só quer fazer coisas muito simples para sentir, encontrar um movimento que me dá essa sensação. Em inglês tem um termo que os americanos, né, falam bastante, né, principalmente das práticas de tantra, somática, de trauma informed, a gente fala que é embodiment, alguma coisa assim, meu inglês não é tão bom assim, mas seria trazer, incorporar e não baixar o santo, mas incorporar essa sensação, trazer, enraizar no corpo essa sensação que a gente quer abrir espaço. Cara, é maravilhoso, recomendo chacoalhar o corpo e criar o hábito de criar playlists de moods, de bom humor. Tem dias que eu quero me sentir mais aventureira, assim, é uma loucura as playlists que são criadas, ou então dias mais sexys,
Começa a colocar isso e treine o seu sistema nervoso como ajudar você e ajudar o seu corpo a relembrar como é que eu me sinto quando eu quero me sentir sexy. Porque a gente tem o condicionamento do que nos falaram, mas qual é a sensação do corpo? Inclusive, muito da sua capacidade orgástica é bloqueada porque você nem sabe como que seria essa sensação. E uma parte do nosso cérebro reptiliano ele vai dizer não, porque sente medo do desconhecido. Então, a gente faz várias práticas para treinar o nosso corpo a se sentir seguro, para aumentar essa capacidade. Inclusive, para quem estava na segunda alquímica dessa semana, eu mandei um áudio, uma prática muito simples, que era só treinar. E esse é um exercício ótimo para desbloquear a energia sexual, que era, então eu falei, tremelicar, movimentar, criar playlists e trazer para o corpo a sensação para ajudar esse caminho neural. E pode ser sim um terceiro exercício que quem estava na minha segunda alquímica da newsletter recebeu, é simplesmente respirar, inflando baixo ventre e retornar. E trazendo, deixando que o nosso corpo relembre os momentos da nossa vida que a gente mais sentiu prazer e excitação. E aqui eu não estou falando sobre o que a outra pessoa fez de especial ou o que o vibrador fez para você, mas momentos, trazer para o corpo. Aonde que no corpo eu sentia que eu estava sentindo prazer e que foi épico, que foi sensacional e foi fantástico. E daí você vai respirando bem aqui no seu baixo ventre, que também está conectado com o seu chakra sexual, mas também com seus órgãos criadores e sexuais, que é a nossa útero, nossos ovários, o nosso cérvix, a nossa vagina, a nossa vulva, o nosso clitóris, enfim, todo esse aparato maravilhoso dentro da nossa pelvis, e ficar respirando ali. E daí, à medida em que você vai conectando com essa sensação dessa lembrança que você viveu, você começa a expandir e começar gradualmente. Não adianta você querer sair do 8 ao 80, do 0 aos 300, 800 numa tacada só, porque o seu corpo vai ter dificuldade, ele não conhece qual é essa sensação. Então você vai treinando a como aumentar essa sensação e amplificar no corpo com essa lembrança, pouco a pouco nesse movimento. Inala, infla o baixo ventre como se tivesse uma cordinha puxando o seu umbigo e retornando. Essa região do seu corpo tem muita terminação nervosa. E essa terminação nervosa está totalmente conectada com o seu cérebro. E aí tem muita terminação nervosa que só serve para o prazer. E daí quando você começa a treinar ele, você começa a ajudar a regular para expandir. Antes da energia sexual ser essa sensação muito gostosa, ela é energia. E o seu corpo só é capaz de sentir mais à medida em que ele está seguro para sentir. E não o inverso. E isso é muito doido. Então você treina ele. Da mesma forma que quando você ouve uma música você se sente triste, da mesma forma que você ouve uma música você se sente alegre, você também tem essa capacidade de ativar o seu corpo com as suas lembranças, memórias. Às vezes essas músicas ou aquilo que você viu te relembra um tempo passado. É a mesma coisa esse exercício. A gente vai treinando o seu corpo para amplificar a sensação gradualmente para ele se sentir capaz. E daí quando você vai para o sexo, para o prazer, é muito mais fácil. Faz sentido para vocês? É só respirar. Tentando lembrar. E não é sobre conectar a pessoa, a situação, o tempo e espaço, como se só com essa pessoa fosse incrível. Não, só foi incrível porque você foi capaz de se entregar e sentir. A pessoa ajuda, mas você foi a pessoa mais incrível que se abriu para sentir. Então fica muito mais fácil, inclusive, para se desconectar dos ex, tá bom? Lembre-se, você foi a pessoa que sentiu e que nada seria possível se você não tivesse sentido antes. Então, se seu corpo foi capaz de sentir aquilo, é muito fácil, quando você se autodá permissão, dele cultivar e expandir mais. Só que isso é um treino. É um treino que você vai fazendo pouco a pouco e seu corpo vai aumentando a capacidade de sentir mais. Faz sentido? Ah, Aline, maravilhosa. É isso. Ó, chacoalha, movimenta e faz essa brincadeirinha de expandir o baixo ventre e voltar. Expandir. Deixa eu só ver o horário. Tá. Ainda tem tempo de passar pelo menos 1 ou 2. Vocês estão anotando? Se eu fosse vocês, anotavam. E daí, um outro exercício que parece muito besteira, as pessoas falam, não! Ai, que besteira, Elisa! Mas eu acho que vocês deveriam começar a fazer, inclusive,
As meninas que participaram lá do Outro Toque, a Andressa, a Ruth, estão aí, são prova viva. Não é só a Elisa não que vive tudo isso. Tenho muito aluno, inclusive, que vive isso também. Ativar o seu sacro. Não, Elisa, mas o sacro não tem nada a ver com prazer. Menina, tem um meme que eu adoro, que eu falo assim, essas são as minhas alunas, eu preciso repostar, inclusive, que é um urso, que ele tá assim, tem um tronco atrás do urso e ele fica assim, ó, esfregando o sacro do tronco. E tem uma música que é engraçada também, ele fica assim. É um meme. É as minhas alunas e eu, depois que descobrimos o poder do sacro e a capacidade enorme que ele tem de despertar a nossa força sexual e desbloquear. Se você não sabe, o sacro traz a sua coluna vertebral. Esse pontinho, basicamente, essa estrutura óssea que conecta o seu cérebro com a base do seu corpo, com a sua pelvis. A sua pelvis, a parte traseira dela, é basicamente um grande triângulo até chegar à parte que eu chamo de asas da borboleta, para chegar na parte frontal, certo? O sacro, ele é esse triângulo que fica entre o nosso cóccix, que é ali aquele pontinho final. Se você não tocou, eu super recomendo que toque. Maravilhoso. Toque em seus sacros, toque em seu cóccix. Coisas incríveis acontecem. E que conecta a sua coluna com a sua pelvis. E essa parte, gente, é onde passa as nossas terminações nervosas do prazer. O pudendo, o pélvico, o hipogástrico e vários outros nervos maravilhosos. Quando você começa a tocar ele, e aqui eu tô falando, não faça isso na cama, faça em regiões mais durinhas, onde você pode massagear e rebolar, massagear e dar pequenas batidinhas dele no chão, então não força, respira, movimenta e dá pequenas batidinhas suaves para você não machucar o seu corpo, você vai despertando essas terminações nervosas. Essa é uma região que, quando estimulada, você produz muito mais hormônio sexual e do seu ciclo menstrual. Inclusive, ele é excelente quando você está nessa fase, por exemplo, no meu caso, por muito tempo eu tive muita cólica no primeiro dia da menstruação. E isso, em partes, devia, sim, a má alimentação, as questões emocionais, entre outros fatores, mas ali, ó, estava acumulando muita tensão. E muitas vezes o útero ele só precisa de movimento para liberar o endométrio, o sangue menstrual. Então, quando você começa a massagear essa região, ela aquece e ela ajuda a liberar a tensão e a pressão que nossos órgãos pélvicos recebem no dia a dia. E também a essa resposta emocional que eles carregam e eles meio que vão se contraindo. Então, você vai batendo ali. Fora que também, o nosso sacro, ele... Então, é uma das regiões onde, então, tudo que acontece no nosso corpo vai ter uma resposta no nosso sistema nervoso. E é através da nossa coluna vertebral e essa região que vai estar passando no nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente está em contato com essa região e tocando, é muito mais fácil, então, da gente não só liberar a tensão, mas também aumentar a nossa energia sexual e abrir caminhos. Lembra que eu falei? A gente faz esses exercícios para abrir canais dentro do nosso corpo para a energia sexual fluir e expandir. A gente acha, nos foi ensinado, que para ter um orgasmo a gente precisa se contrair, contrair, contrair e parar de respirar para ter 5 segundos. Pode ser gostoso 5 segundos, mas eu vou te dizer, a nossa linguagem corporal tá falando não pro prazer. Tá se defendendo e não tipo, uhul, vamos embora. Abre, expande, é um grande sim. E boa parte a gente precisa tirar essa tensão. Então, toca seu sacro, começa a ativar ele no dia a dia. Não toca uma vez e acha que a magia vai acontecer. Mas então, quando a gente começa a entender isso, a gente deixa muito mais sensível os nervos ao prazer. Do prazer ao prazer. E pensa, inclusive o nosso cérebro entender e interpretar que o prazer é bom, maravilhoso, ele precisa de uma resposta contínua do estímulo, a recepção do nosso corpo, que vai mandar pelas nossas terminações nervosas, que passa ali no sacro, pela nossa coluna vertebral, para mandar informação para o nosso cérebro. Nossa mente vai interpretar se é bom ou ruim, o que está acontecendo aqui, e ela precisa de uma resposta de volta com a sensação do nosso corpo.
Só que, se a gente não movimenta essa pelvis, só que essa região ela está enrijecida e encoraçada, a resposta vai ser muito menor. Então, mexe esse sacro, ativa ele, roça. Uma dica também bem interessante, principalmente para quem tem parceiros que gostam de explorar, e à medida em que você já está desenvolvendo a sua sensibilidade no sacro, então à medida em que você vai fazendo esses exercícios, durante o ato sexual também é muito interessante e muito bom que os parceiros comecem a ajudar vocês, seja tocando esse sacro e subindo pela coluna, ou então passando assim, sabe? Quando um está de frente com o outro, ou se você está de quatro, daí pode ser posições variadas de ajudar, junto com a respiração, de ir massageando e tocando e subindo com o toque. Mas de nada adianta você fazer isso se você não ativa. Inclusive, quando eu falo para vocês movimentarem o corpo, eu venho falando sim para vocês abrirem espaço também para movimentar, rebolar, fazer movimentos pélvicos que vão além de ficar contraindo, mas movimentar toda a pelvis. Então, bom e velho rebolation, né? Quem é da era do El Chan dos anos 90, não precisa ser o El Chan, pode ser músicas mais gostosas, diferentes e com um teor musical mais bacana, mas nada contra, dancei bastante El Chan há muitos anos atrás. Criança dos anos 90, né? Enfim, 35 batendo as portas, batendo palmas ou abrindo próxima semana. Rebolar, movimentar. Quando a gente faz isso, a gente ajuda essa resposta, a gente ajuda a irrigar sangue e a gente abre esse espaço para cultivar mais energia sexual. Muito da dança do ventre, né? Você pode aderir, não que você precisa ser bailarina, fazer aula de dança do ventre, mas esses movimentos básicos de movimento rebolado, o shimmy, que é aquela tremelicada, assim como movimentos ondulatórios, vão ajudar e muito a essa resposta que eu acabei de falar para vocês, do corpo, da pelvis para a mente, da mente para a pelvis novamente. E isso expande. Vocês querem que o prazer se expanda, se multiplique, tenha orgasmos múltiplos, mas basicamente todo o corpo de vocês está falando um grande não, com tanta atenção, seja pelo estresse ou seja pela forma que te ensinaram que deveria ser o sexo. E na verdade, o sexo ele vai desbloquear muito mais se você começar a desbloquear a sua energia sexual no dia a dia e abrir esses canais. É muito mais fácil. Não adianta querer viver experiências incríveis na hora do vai e racha. É muito mais difícil. É mais fácil se você ir desbloqueando. Especialmente para você ajudar o seu corpo a criar novos caminhos neurais dessa possibilidade de amplificação do prazer. E sim, esse é um grande sim que você tem que dar para si mesmo. Então, quando a gente começa a transformar a nossa mentalidade de que o prazer é só sexo, mas entendendo que o prazer é um caminho para você se amar mais e mais e dizer esse sim visceral, fica muito mais fácil de você colocar em prática e começar a cultivar. A gente para de achar que é algo supérfluo, entendendo como uma nutrição pra gente, dessa permissão de sentir mais e expandir. Fica muito mais fácil. Não adianta querer viver experiências incríveis entre quatro paredes quando você não abre esse canal para sentir. Então, às vezes, a gente precisa abrir um pouquinho mão de que eu só vou entrar em contato com a minha energia sexual se é para ter um orgasmo, ou se é para ir para o sexo. Sim, pode utilizar, super te apoio, mas vamos desbloquear essa capacidade de cultivar a energia sexual no nosso dia a dia e vocês vão ver, não só no sexo melhorar muito, ter uma resposta incrível, mas também na forma como você se sente no seu dia a dia. Isso faz muita diferença. Faz sentido para vocês? E eu acho que é isso. Esses exercícios já dá para trabalhar bem, né? Então, dá uma tremelicada, qualquer outro, coloca playlists e movimente o corpo. O exercício da segunda alquímica que eu mandei na semana passada, que era aumentar a capacidade de sentir prazer e expandir. Então, inflar o baixo ventre e exalar, voltar para o lugar, treinando o seu corpo com as sensações. Entre em contato com as sensações, você vai ver a sua vida sexual se revolucionar. O sacro e também, né, movimentos pélvicos. Rebolation, ondulação, e você vai perceber que vai fazer toda a diferença. E pasmem,
Coincidência? Não, não é coincidência. São movimentos extremamente sexuais porque a gente faz o ato sexual. Mas faz isso no seu dia a dia. E faz também, inclusive, movimentos, porque a grande maioria de vocês perdem muito a sua capacidade de sentir prazer quando estão sozinhas se auto-tocando, pelo simples fato de vocês não movimentarem a pelvis levemente durante o auto-toque. Você vai perceber que a resposta orgástica, ela potencializa, inclusive, essa excitação. É muito mais fácil. A resposta fica muito mais sensível se vocês fizerem isso. Recados importantes antes de eu finalizar para vocês. O primeiro deles é se inscrevam na Segunda Alquímica. Hoje à tarde eu vou gravar a Segunda Alquímica, não, na minha newsletter, que toda segunda eu libero uma prática alquímica gratuita, algum material de tantra sexualidade, né, para vocês. Tem ali no link da bio. Também quero dar alguns recados importantes, que atendendo a pedidos, vocês sempre me pedem, mas pensa no ser humano que tem uma resistência de voltar para o presencial. Eu. É que é mais fácil, né? Para mim, que moro no interior de São Paulo, do que ficar viajando direto. Mas, atendendo a pedidos, no dia 7 de dezembro, eu vou estar em São Paulo e a gente vai fazer um Círculo do Prazer, que é práticas um dia inteiro, das 9h30 às 5h30 da tarde, pra gente tá desbloqueando a nossa capacidade de sentir prazer através de práticas corporais de respiração, movimento. Também vocês vão ter uma microdose de Yoni Eggs. Vai ser um encontro muito especial de práticas alquímicas lá em São Paulo, dia 7 de dezembro. Não tenho ainda noção quando vai haver o próximo, se haverá um próximo, então aproveitem a oportunidade. E também quero avisar que tenho apenas 2 vagas agora em outubro para atendimentos individuais online. Então, se você é uma pessoa que tem um bloqueio específico na questão sexual orgástica, assim como experiências dolorosas em torno do tema da sexualidade, eu sou a sua pessoa, que a gente trabalha muito questões de trauma, experiências de dor que bloqueiam a capacidade de sentir. Ou se você é uma pessoa que quer explorar e aumentar, melhorar ainda mais, bora marcar essa sessão. Eu também não abro minha agenda com frequência. A última vez que eu abri eu abro mentorias individuais, mas atendimentos únicos não. Mas a última vez foi ano passado. Então eu não abro com frequência. Se vocês sentem vontade, aproveitem a oportunidade e agendem, porque eu só tenho 2 vagas, tá bom? Para mais informações, manda mensagem que eu converso com vocês no inbox depois do almoço. Fora tudo isso, vocês gostaram dessa aula? Como que foi a experiência? Modéstia à parte, eu acho que eu arrasei, né? Mas pode ser só a minha megalomaníaca falando quando tá com a autoestima alta. Eu espero que sim. Então, não deixem de praticar. Não criem a expectativa de que uma vez que façam um exercício precisa ter milhares e milhares de resultados, já a vida acontecer. Pode acontecer? Menina, pode. Adoro, porque pode sim. Mas eu também gosto de trazer muita consciência de que a gente pare de buscar pílulas mágicas que vai resolver tudo assim, do nada. Ao invés de a gente criar uma expectativa enorme e se frustrar, eu convido vocês a entrar nesse caminho da prática e ir cultivando até o corpo destravar e sensibilizar mais e mais. Porque quando você acha que já sente muito, meu amor, não, você não sente. Sempre tem um teto a mais a ser desbloqueado e esse corpo te mostrar as maravilhas do que ele é capaz. Vai por mim, até hoje eu me surpreendo. Então é isso. Obrigada, meus amores. Um ótimo final de semana para vocês. Um grande abraço, um beijão e tchau, tchau.